Boa tarde, galera! E mais uma live aqui no meu canal, Diego Fogão News. Uma live pré-jogo, Botafogo e Macaé. Botafogo já está classificado para as semifinais da Taça Rio, porque ontem Resende e Boa Vista perderam. Hoje com a participação do Nilson, do canal Terapia Alvinegra. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Diego. É uma satisfação estar fazendo parte aqui do seu canal. Obrigado pelo convite. Vamos falar bastante sobre Botafogo, né? Ok. Nilson, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é como eu faço sempre a todos os meus convidados quando vem a primeira vez. Qual Botafogo tu escolheu para torcer por ele? Boa pergunta. Na verdade, eu já nasci botafoguense, né? Meu nome, Nilson, é em homenagem a Nilson Dias, né? Um grande artilheiro da época, no final da década de 70. E naquela época, o Botafogo, um time que não perdia praticamente para ninguém, ficou 42 partidas sem perder, né? E meu pai, como botafoguense, né, ele, em homenagem ao grande Nilson Dias, me deu o nome ao filho mais velho dele, Homem de Nilson. E aí, de lá para cá, eu venho acompanhando desde pequenininho com meu pai, né, os jogos do Botafogo, e essa paixão foi crescendo ano após ano. Ok. Nilson, eu queria falar dessas penhoras agora, que o Botafogo está sofrendo. O jogador sai, Botafogo bota na justiça. Quando isso vai acabar para você? Nunca? É, não tem como a gente saber, né, quando que essa penhora vai acabar. Isso é uma consequência que vem acontecendo em virtude de ações foram tomadas, decisões foram tomadas lá atrás, né, muito tempo atrás, que a justiça gradativamente vem penhorando o Botafogo em relação a dívidas antigas. E eu acredito, sim, que vai acabar, mas vai levar um certo tempo. Precisa realmente de 2 anos aí, em média, para que tudo isso possa, de um bom trabalho, um trabalho sério, para que isso possa ser corrigido, né? E claro, se o Botafogo deve, tem que pagar. Com certeza, o Botafogo tem que pagar. É engraçado, né? Tem um jogador, aquele um jogador que vem Botafogo, não jogou nada. Entrou na justiça para comprar Botafogo. É, mas é aquela questão, foi feito um É, contrato, houve jogou, né? Tem uma, que pagar. houve uma aposta e o contrato feito, independente se o resultado foi atingido ou não, esperado dentro de campo ou não, tem que pagar, né? E aí a gente tem sofrido com penhores, inclusive, de ex-jogadores que já faleceram e que a família continua com o processo, né? E é o caso do Daniel aí, é o Isso. caso mais recente. Então, assim, a gente sente muito pelo time estar passando por uma situação como essa, mas somos esperançosos, tem uma esperança de que em breve a gente possa reverter a situação, com muito trabalho e dedicação por parte da diretoria. Com certeza. Outro jogador que está no Botafogo, que veio com a Penhora, foi o Carly. Mas até agora não jogou nada. Será que seu Chamusca não vai botar ele de campo, não é? A questão do Carly já era de se esperar, né, Diego? Assim, que É ele isso. não iria participar de todos os jogos. Existia aquela dívida lá atrás de 10 milhões que ele estava movendo a ação contra o Botafogo em virtude de ter o contrato ter sido cancelado antes do tempo, né? E houve uma redução, o salário que ele está recebendo já contempla parte do valor que o Botafogo estava devendo a ele, e esse valor de 10 milhões reduziu para algo aproximadamente 5 milhões. Paralelo a isso, a gente tem aquela questão de que o Carly ele agrega também fora de campo, Isso. né? Isso. Então, a gente teve já exemplos recentes depois do seu retorno, numa partida que o Botafogo estava perdendo de 1-0. Nós conseguimos o empate no último minuto, enquanto estava todo mundo comemorando, ele estava puxando o pessoal, pedindo para que voltasse para campo, porque tinha jogo ainda e tinha possibilidade de Isso. perder a partida, o resultado. E foi o que aconteceu. Então ele já demonstra o perfil que é do Carly. Agora, é claro que ele vai estar tendo que ganhar vestiário para poder estar equilibrando ali entre o técnico e os jogadores para que possa a gente. Para que ele possa surtir efeito também o retorno dele, né? Não só financeiro. Com certeza Poderíamos, está certo. poderíamos ter ele hoje, né, Diego, já atuando, mas É, eu procurei fazer uma pesquisa e o que eu encontrei foi que ele não estaria entrando em campo hoje porque o Gilvan, o reserva imediato dele seria o Souza, né? E no caso isso. o Carly, ele é reserva do Canu. Ah, entendi.
O jogo de hoje, né? Para a gente vencer, tem que vencer. Por obrigação, o Macaé perdeu de todo mundo, só empatou com Boa Vista e já caiu para a Série B do Carioca. Mas será que o Botafogo vence hoje? Eu vou fazer um papelão, como fez contra o ABC. Bem, ele tem que vencer por questão de moral, né? Por questão de para poder demonstrar que essa semana que houve essa dedicação exclusiva para o jogo dessa partida, o time tem evoluído em relação ao que vinha apresentando até então, né? Porque questão de classificação, o Botafogo conseguiu ontem em virtude dos resultados que foram favoráveis, né? Então, a questão de vencer é por honra, por moral e para que o Chamusca possa demonstrar que o trabalho dele está evoluindo, né? Ok. O meu placar para hoje, Nilson, é 3-0, 4-0, 3-0 Botafogo. E o seu? Se o Botafogo fizer uma boa partida, Diego, e demonstrar que existe um esquema tático, demonstrar que está organizado e que houve avanços da semana passada para cá, 1-0 para mim já está suficiente. Eu prefiro ver o time jogando melhor em campo do que ele ganhar de 10-0 e ficar com aquela desorganização dentro de campo. Entendi. Eu digo isso porque é uma boa goleada, para dar um incentivo ao time. Mas se ganhar de 1-0, está ótimo, jogando bem é o que interessa. Uma ressalva só, às vezes as goleadas podem maquiar alguma coisa errada, né? Então, o meu receio é esse, realmente ganhar e ganhar bem é sempre bom, dá uma moral, dá uma segurança para todo mundo, internamente, para a torcida também, né? Mas a questão é que às vezes pode haver uma maquiagem do trabalho, como já aconteceu aí na Copa do Brasil, né? O nosso amigo Cedrac chegou agora dando boa tarde aqui, o Cedrac. Boa tarde, Cedrac. Boa tarde, Cedrac. Com certeza. Botafogo para Taça Rio, já está classificado e dependendo do resultado. Aí, você acha que o Botafogo vai ser campeão da Taça Rio ou não? Difícil. Essa pergunta é bem difícil porque tudo vai depender de como a gente vai encontrar o time hoje, né? Espero com o retorno do Pedro Castro ao time, a gente possa encontrar aquele equilíbrio no meio de campo. Isso acontecendo, a gente tendo uma segurança de que o Botafogo finalmente está evoluindo, aí eu acredito que a gente pode partir para uma partida mais segura contra o Vasco, né, para a próxima fase, e acredito que a gente pode chegar sim a encontrar o Vasco e disputar esse título. Já demonstrou lá atrás que contra o Vasco ele saiu muito bem, e o Vasco fez bons jogos depois contra o Fluminense, contra o Flamengo, né? E a gente conseguiu ali um empate. Poderíamos ter feito um jogo um pouco melhor com o Vasco, mas infelizmente não tivemos sorte, né, competência para poder fazer esse jogo. Eu acredito que sim, acredito que a gente pode ser campeão sim, dessa taça aí de não sei, simbólica aí, né, para poder uma motivação maior para o segundo semestre e quem sabe aí ser arrancada para voltarmos para a Série A entre os 4 primeiros, né? Com certeza. Nilson, esse time que atualmente está jogando, o Botafogo, está deixando a torcida muito triste, com a eliminação do Carioca nas semifinais, com a eliminação do Copa do Brasil. Você, com esse time atual assim, você vê que o Botafogo vai subir com a Série A, permanecer ou descer com a Série C? Com a maioria dos torcedores já estão dizendo que o Botafogo vai cair com a Série C. Diego, eu vou ser sincero contigo. Pode ser que com esse time e mais algumas peças estratégicas a gente consiga fazer um bom campeonato, né? Eu tenho essa esperança, mas para isso o Botafogo vai ter que fazer um campeonato de campeão, para poder estar entre os 4 ali. Se não fizer um campeonato de campeão, dificilmente ele vai voltar à Série A, né? Mas assim, vai precisar realmente demonstrar, a partir de agora, tudo que não foi demonstrado daqui para trás, né? Principalmente em relação a entrosamento, em relação a desempenho individual e coletivo do time. Entendi. Para mim, esse time que está aí, nos jogos que fez até agora, eu acho que ainda
não só para a Série A, permanece na B. Mas cai para C, mas cai não. Ou o Botafogo permanece na B, ou se montar o time bom, contratar aí que não querem Arquimanga, o Chaido e o Mauro Silva de Portuguesa, a gente se montar um time bom e que tiver garra em campo, sangue no campo, jogar com tudo, aí sim pode conseguir uma Série A. Perfeito. Você tocou no ponto que vem sendo tratado a semana toda, a questão de especulações de possíveis reforços, né? Mauro Silva, Chay, Alf Manga, entre outros aí. E, então, assim, eu acredito que, se independente de quem venha, mas que venha com vontade realmente de somar, de agregar, e venha para poder disputar a camisa de titular, não para poder somar ao elenco, a gente tem grandes chances de fazer um campeonato aí de ponta a ponta para poder estar voltando para a Série A como já aconteceu no passado, né? Mas para isso, independente de quem vier, tem que vir vestir a camisa. Se a gente fizer uma comparação do time que a gente tem hoje com o time que jogou ano passado, no meu entendimento, o time do ano passado ele tinha mais qualidade. No entanto, não fez por onde participar, de interagir entre eles para que pudessem estar ganhando as partidas. Foi um time que estava praticamente morto dentro de campo, né? E esse ano a gente já viu que, com as peças que estão chegando, já tem demonstrado vontade, diferente do que tinha no ano passado. No entanto, ainda não encaixou, né? Espero que daqui para frente isso aconteça. O Botafogo, nos seus jogos que fez até agora, tem as oportunidades, Nilson, mas não aproveita. E quando não aproveita as oportunidades, foi assim contra o Volta Redonda, foi assim com vários jogos. Aí quem não faz, leva os gols. Exato. Você já está tocando num ponto que eu tenho um maior temor hoje no Botafogo, que é a parte do meio de campo para frente, né? Vamos começar então com a questão que nós tínhamos um centroavante, que era o Babi, que estava teoricamente ali resolvendo nossos problemas na parte da frente. No entanto, todo mundo sabia que ele ia sair, mais cedo ou mais tarde ele estaria deixando o time. E o que o Botafogo fez para poder estar suprindo essa carência na eventual saída dele, né? Não trouxe ninguém para poder estar suprindo. A gente vai ficar aí agora nos próximos 40, 30 dias de forma mais exclusiva preparando, mas sem saber quando, quem vai chegar e como vai ser feito essa parte ofensiva do Botafogo. E aí dá exatamente nisso que você falou, a gente perde muita oportunidade ali. Tivemos uma grata surpresa. O Rafael Navarro, ele veio a agregar, né, no time principal ali de forma positiva e fez um belíssimo gol, diga-se de passagem, com a frieza de um grande matador. Infelizmente ele lesionou-se, mas eu espero que quando ele voltar, ele volte com a mesma garra, mas não podemos ficar à mercê de Rafael Navarro, o Matheus Nascimento, porque ainda são meninos, estão em formação, estão se preparando. A gente precisa de homens de referência ali na frente. E aí, independente se vai ser um ou vai ser dois, a gente precisa com urgência para poder já ir trabalhando internamente com esses jogadores. O Cedrano está perguntando a você, Nilson, se por acaso Pedro Castro está pelo menos 90%. Para ele estar voltando, para ele estar sendo liberado, já deve estar 100%. Né? 100%, acredito que se tivesse abaixo disso, não estaria voltando. Ok. A própria escalação de hoje, né? Saiu aí nas mídias independentes, Botafogo. Pedro Castro no lugar do Luiz Otávio, mas ainda insiste em colocar Rickson ali e colocar o Matheus Nascimento no ataque. Botar um Enio, tirar o Matheus Nascimento e o Enio. E botando o Varley ali do lado, no lugar do Marco Antônio, deixando o Marco Antônio entrar no segundo tempo. Você gostou da escalação? Diego, a gente fica difícil se gostou ou não. Com as peças que o Chamusca tem à disposição hoje, a única alteração, o ajuste que eu faria, se estivesse no lugar dele, seria a questão do Rickson. Né? Realmente, acho que ele poderia entrar no desenrolar da partida, mas não de imediato. Né? As opções você acabou de falar aí, que nós temos,
Mas, assim, as demais peças, não tem como a gente estar alterando esse momento, né? Começar pelo goleiro. A gente está com um goleiro que começou muito bem, teve uma queda aí nos últimos jogos, mas já trouxe aquela segurança que nós não tínhamos há muito tempo, diga-se de passagem. Nós estamos com uma dupla de zaga que está começando a jogar junto agora, estão se entrosando. Então, aí na partida de hoje já não vamos contar com o Gilvan, já vem o Souza para poder participar. E as demais peças do meio para frente, a gente está vendo que estão se entrosando. Eu tenho uma expectativa de que o Ricardinho possa desenvolver o futebol bem mais do que ele já apresentou até agora, com o passar do tempo, conforme ele for voltando ao seu ritmo de jogo. Mas a parte que me preocupa principalmente é a parte da frente, Diego, né, dos nossos atacantes. Também me preocupa. Me preocupa muito. O Cedrag botando aqui, porque uma semana sem jogo, o Botafogo não aparece bem fisicamente. Esse papel compete muito à equipe técnica, né? Ao técnico, os preparadores, o pessoal dos nutricionistas, enfim, toda aquela comissão técnica, ela tem um papel fundamental. E se não for feito um trabalho adequado para isso, corre o risco de estar acontecendo exatamente o que está acontecendo. A gente não consegue enxergar uma evolução de uma partida para outra. Então, talvez essa seja um ponto que a gente tem que analisar. Nós, como torcedores, temos que ser mais críticos na hora de estar cobrando também os resultados. Não é só quem está entrando de campo, mas o que vem por trás ali, né? Então, a comissão técnica tem um papel fundamental para que o time possa estar rendendo melhor dentro de campo. Ok. Nilson, eu fiquei muito chateado no último jogo, quando ele foi eliminado o Carioca, perdendo o Fluminense. O que Ricardinho disse, que é bom porque vai ter muito tempo para treinar para a estreia de uma Série B. Poder dizer aquilo não, ele, né? Por dizer, estamos muito tristes, mas dizer aquilo. Diego, eu tenho ficado muito preocupado. Quanto mais tempo o Botafogo tem livre, parece que as coisas estão desandando, né? Isso. Nós tivemos um início de temporada até interessante na virada do ano, a partir no momento que o Lúcio Flávio fez a montagem do time ali, utilizando a base do Botafogo. Isso. Nós conseguimos enxergar algo que não vinha acontecendo até então. E aí, com a chegada do Chamusca, com a comissão técnica, eles pegaram essa base pronta e trabalharam, e ali os resultados foram acontecendo. Com o passar do tempo que o Chamusca foi trabalhando com a sua comissão e os jogadores foram chegando, a gente foi vendo uma queda significativa do desempenho do time dentro de campo, infelizmente, né? Mas essa é a realidade. Então, assim, ter tempo hoje, eu não sei se é o fundamental para o Botafogo, né? Porque, assim, com o passar do tempo, a gente está vendo que esse tempo não está surtindo efeito. Até quando a gente vai precisar estar dando tempo para poder a gente começar a ver os resultados dentro de campo? Com certeza. O Bob Dias dando boa tarde aqui. Bob Dias. Boa tarde, Bob Dias. O Cedrag perguntando se o Rickson não vai ficar no Botafogo, por que escalar? Eu entendo que seja uma tentativa de dar visibilidade para o jogador, dar uma oportunidade para que ele possa, de repente, nessas partidas aí, encontrar-se dentro de campo, né? Mas infelizmente a gente não está vendo isso, né? E aí pode ser que seja uma aposta errada, pode comprometer todo um trabalho que vem sendo feito por essa comissão que quer não chegou recentemente, né? Entendi. Vamos lá, você é com uma maioria do torcedor está dizendo fora Chamusca, ou você é com uma pequena maioria, fica Chamusca? Eu uso muito o equilíbrio das coisas, né? Como torcedor, ali, quando termina as partidas, a gente vai vendo que não temos uma melhora contínua. Na hora, você já gostaria que fosse fora Chamusca. Mas, com o passar do tempo, a gente vai analisando a situação, vai analisando o que aconteceu no passado, o que nós erramos no ano passado. De repente, uma das coisas que pesou bastante foi a constante troca de treinadores. Nós não demos a oportunidade para enxergar o melhor, o que poderia estar agregando cada um deles, né?
Então, assim, na situação específica do Chamusca, eu sei que o trabalho dele foi comprometido em virtude da eliminação da Copa do Brasil, de não ter se classificado para a fase final do Cariocão, mas o objetivo principal ao qual ele foi contratado, a gente tem que levar em consideração que foi para poder subir o Botafogo para a Isso. Série A, né? Então, eu acredito que se nas 3 primeiras partidas do Brasileirão a gente não identificar que o Botafogo entrou para poder fazer uma campanha de campeão, aí sim eu vou estar levantando a bandeira de fora chamusca. Entendi. O nosso amigo Tiago botou aqui: boa tarde, Diego e Nilson, meus irmãos alvinegros. Boa tarde, Thiago. Thiago é um parceirão nosso, é o crítico alvinegro, né? Quem não conhece o canal dele, dá uma passada lá depois para poder conhecer, que ele é um cara que tem agregado bastante aí. Assim como o Diego no seu canal, né? A gente tem visto que a mídia botafoguense hoje ela está mais abastecida de informações graças aos canais como do Diego, do Thiago e outros colegas aí, Fabiano Bandeira, enfim. Ok. E o Thiago vai estar amanhã comigo no pós-jogo, 5 horas da tarde. Amanhã, Botafogo 3, Macaé Velho, para Botafogo vencer esse jogo. Opa, Deus queira. Agora, Nilson, vamos falar de uma coisa que está dando alegria a gente desde o ano passado, que são as gloriosas. Infelizmente, começaram esse ano campeãs do Carioca feminino, mas no brasileiro, um empate contra o Bahia, jogaram bem, mas não fizeram gol. A goleira do Bahia defendeu bem. No jogo passado, perdemos por 1-0 para Real o Brasília. Real Brasília, jogamos bem, mas não, as meninas, mas essa derrota, esse empate das meninas, eu não fico preocupado, porque elas não dão sangue em campo, elas dão sua camisa, ao contrário do masculino. E hoje eu pego o Corinthians às 8 horas da noite. Nesse jogo de hoje, eu acho que elas ou vencem ou empatam, eu acho que não perdem. Quando o trabalho é bem feito, Diego, os resultados acontecem, eles vêm naturalmente. É claro que pode ser que uma partida ou outra as coisas possam desandar, mas o técnico continua mesmo, a base do time feminino continua a mesma. Então eu acredito que as possibilidades do Botafogo voltar a vencer e fazer um bom campeonato aí na Série A são grandiosas, né? Futebol elas têm, como você falou aí, tem sido a alegria do torcedor botafoguense nos últimos anos aí, né? Ok. E eu acho que a Vivian, Nilson, tem que vir para o masculino e ensinar como se bate uma falta para os homens. A gente tem que tirar o melhor de cada um, né? A Vivian realmente ela tem se destacado aí nesse fundamento e a gente lamenta que no Botafogo a gente, aliás, não é só no Botafogo, né? A gente não vê mais no futebol brasileiro bons batedores de faltas como tivemos no passado, né? Tivemos a grata surpresa do Pedro Castro ter feito um gol na partida no qual ele se machucou. Espero que ele seja esse batedor de faltas oficial do Botafogo. Com certeza. Aqui, o Thiago fazendo a brincadeira aqui. Com a possível chegada do Chay chamusca ou fica chamusca? KKKK. Esse Thiago é uma figura. Esse Thiago é uma figura. Ok. Nilson, vamos falar do nosso último assunto aqui, porque daqui começa o jogo, a gente vai se preparar. O último assunto que eu quero falar com você é uma coisa que a gente está ficando muito triste dos anos para cá com o Botafogo. Sem títulos. O último brasileiro em 95, campeão brasileiro. Temos 3 mundiais, né? O último ganhamos lá atrás. Também, Copa que não temos. Quando é que o Botafogo vai ganhar títulos novamente para dar alegria a essa torcida? Diego, a gente tem um histórico aí bastante vitorioso, né?
Talvez o que tenha pesado bastante aí da gente ainda encontrar muito botafoguense o que foram feitos de títulos lá atrás, né? Os 3 mundiais que estão sendo reconhecidos pela torcida agora. É, na década de 60 nós realmente éramos imbatíveis, mas de lá para cá muita coisa vem mudando. O time, a década de 89 a 99, para mim, na minha geração, foi a melhor. Né? A gente viu ali sermos campeão depois de 21 anos de um torneio de expressão, que foi o Carioca, de 89. Em 92 nós batemos ali na trave, em 93 campeão internacional, 95 campeão brasileiro, né? E Isso, 98 né? Rio São Paulo, enfim. Agora, para a gente poder voltar realmente à elite, a gente precisa primeiro arrumar a casa internamente, né? isso, E isso, para mim, já está acontecendo. Né? E não é fácil a gente fazer a arrumação de uma casa quando a gente vai chegando e precisa de um tempo, né? Então, com certeza. o novo CEO, ele está conhecendo ainda o ambiente, está analisando o que está certo, o que pode ser melhorado, já apontou algumas ações que devem estar acontecendo aí já, como enxugamento da folha, redução de vice-presidências, redução da equipe em aproximadamente 100 pessoas. Então, por aí a gente já começa a ver uma organização interna. E daqui a pouco a gente vai começar a ver também essa organização partindo para dentro do campo. Né? O que a gente, como torcedor, nós cobramos principalmente são vitórias, são títulos. Isso, Né? Mas o que eu posso dizer é que a atual diretoria ela tem que encontrar um equilíbrio, né, entre essa arrumação de isso, casa e a gente começar a vencer dentro de campo, a gente começar a mostrar um bom futebol, a gente começar a ganhar títulos expressivos, né, porque senão daqui a pouco não tem mais torcedores. Né, a nossa torcida está envelhecendo ano após ano e os mais novos hoje estão indo mais procurar times fora do Brasil do que até dentro do nosso país. E se a gente não tiver ídolos e títulos, não vamos ter mais torcedores do Botafogo, infelizmente. é isso que eu lhe digo, esse assunto dos jovens. Tem jovem, né, que de 15, 16 anos, que não está mais torcendo, é botafoguense, depois desiste. Ah, vou não torcer pro Botafogo, que não ganha títulos, que não ganha. Vou torcer para um time da Lagoa, para um Palmeiras, para um, pra um Corinthians, que ganha título. Isso é muito triste. A gente que eu tenho 30 anos, os torcedores que têm mais idade, acreditam no Botafogo, acreditam ainda acredito que vai dar certo, que vai ganhar título no futuro, mas esses jovens estão desistindo do Botafogo, isso é muito ruim. Eu tenho um casal de filhos e graças a Deus assim eu estou conseguindo administrar ainda essa questão de torcendo pro Botafogo. Tenho sobrinhos novos também, tenho afilhados mais novos e a gente vai presenteando com a camisa, com o kit do Isso, Botafogo, vai mostrando a história do Botafogo. Isso aí já ajuda, mas o que vai segurar realmente é a questão de títulos, de ídolos, como a gente teve recentemente. A gente teve ídolos aí, o que mais é marcando. Hoje, por exemplo, eu fui assistir um podcast sobre o Botafogo no GE sim, e a vinheta de abertura deles é do pênalti batido pelo Louco Abreu em 2010, ou seja, aí, há 11 anos atrás. É o isso, que marca, é o que tem marcado aí. Então, assim, a gente precisa de algo mais novo, a gente precisa de isso, realmente começar a vencer, fazer boas partidas, ganhar bons títulos, e aí sim, consequentemente, vão vir novos torcedores. Né? Nós temos torcedores botafoguenses aí que têm uma consegue a atenção das crianças e adolescentes, mas a gente precisa trabalhar mais isso também. Não vai ser só questão de internet, vai ser questão realmente de ver um com time dentro certeza. ganhando. Outra coisa, Nilson, que me está me preocupando muito, que o Botafogo está perdendo muitos sócios torcedores, desse ano para cá, 2020 para cá, com a queda do Botafogo, o Botafogo está só perdendo, só torcedor, só perdendo. É isso, Diego. A gente não está conseguindo enxergar aí atrativos para poder manter o torcedor como sócio, né? Ou trazer até novos. Eu
sou sócio torcedor, eu não recebo uma carta dizendo, ó, feliz aniversário, eu não recebo um chaveirinho, um kit, eu não recebo mal um desconto em alguma coisa que eu não vou usar, que eu não tenho Isso. interesse em adquirir no momento, né? Então, precisa de é aquilo que eu falei há pouco, precisa de organizar a casa internamente. Internamente não é só questão de reduzir salário, não é só questão de trazer bons jogadores, mas a questão também de olhar para a torcida, para o sócio torcedor, de abrir um leque para poder atingir mais pessoas, e aí, consequentemente, esse trabalho sendo bem feito, a tendência é que o Botafogo venha assim a se elevar novamente em todos os aspectos, dentro e fora de campo. Com certeza. O patrimônio botafoguense, que é nosso amigo Pedro Henrique, botou aqui o seguinte, deixa eu ver aqui. Boa tarde, saudações alvinegras, Diego e Nilson. Hoje, fogão 4-0. Ele está mais confiante do que eu. Maravilha, Pedrinho. Um abraço aí. A Fátima botou aqui. Boa tarde, amigos alvinegros. Boa tarde, Fátima. A Fátima é minha irmã, né? Ela está sempre me acompanhando aí nas lives. Ok. O patrimônio, o Pedro Henrique aqui perguntando se Nilson, você pode amanhã fazer uma live com ele, pós-jogo, no canal dele. Opa, com certeza, estou à disposição. Quando terminar aqui, eu entro em contato contigo, Pedrinho. Ok. O Cedrag botando aqui, Nilson, torço por você, mas essa diretoria não transmite confiança. Como eu falei assim, não vai transmitir mesmo de imediato, precisa de um tempo e o que a gente não tem, nós como torcedores não temos é paciência para poder esperar, né? A gente Isso. quer resultado dentro de campo. Se o time estivesse fazendo boas partidas, e talvez nem boas, mas se a gente pelo menos não tivesse, se a gente estivesse enxergando uma evolução, Diego, jogo após jogo, a diretoria ficaria mais tranquila para poder estar trabalhando internamente. Então, é o que eu falei, a gente precisa de um equilíbrio entre o que está sendo feito fora de campo e dentro de campo. Aí sim a diretoria vai começar a ganhar credibilidade novamente. Com certeza. O Fogo Turbo dando boa tarde. Saudações botafoguenses. Forte abraço do Fogo Turbo. Aí, um abração para Fogo Turbo e boa tarde. Boa tarde, Fogo Tube. O Cedric botando Pedrão na área. Boa tarde. Que é o Pedro Henrique. O Fogo Turbo botou aqui deixa eu botar aqui para a gente ler. Diego e Nilson. O que você acha da última entrevista que passou na Globo Esporte, quarta-feira? Ele não vai usar o Navarro e o Matheus Nascimento, que esses dois estão fora dos planos do Chamusca. O que você só achou aí, Nilson? Diego, eu não sei se você chegou a tomar algum conhecimento. Hoje à tarde houve uma série de informações aí chovendo nas redes sociais do Botafogo. Sim. A respeito de uma possível saída do Matheus Nascimento por meio de troca para que o Aleph Manga viesse para o Botafogo, né? Ok. Isso quem divulgou foi o Anderson Mota, né? E é um cara que a gente dá uma credibilidade muito grande para ele, né? Ele não vai colocar algo que não tenha segurança. No entanto, me parece que de imediato, como a repercussão não foi das melhores possíveis por parte da torcida do Botafogo, já houve um certo recuo em relação a essa situação. Então, eu até vou aguardar um pouco mais para saber o que vai acontecer. Mas se o Rafael Navarro e o Matheus Nascimento não estão nos planos do Botafogo, por que até agora não chegou os atacantes que vão estar trabalhando ali para poder já pegar esse tempo que aparentemente é muito, mas na realidade é pouco. De 30 dias vai poder estar trabalhando com um elenco que vai começar praticamente do zero de novo. Ok. E aqui o último comentário, o Thiago, né, na opinião dele, muito chateado porque ele botou contratar Aleph Manga ou Chay, ex-peladeiro do futsal, é um prego no caixão do Botafogo. No caixão do Botafogo, isso mesmo. Isso. O Botafogo, infelizmente, hoje ele não dispõe de recursos para poder estar trazendo bons jogadores, né? E tem insistido aí para poder estar trazendo jogadores que estão se destacando em seus times. Acredito que a gente precisa um pouquinho mais do que só isso, né? Eu vejo os times que têm jogado contra a gente
no Campeonato Carioca e contra os outros times grandes, eles têm feito um trabalho em equipe. Não existe muito uma individualidade entre esses jogadores, né? Mas, assim, de forma a citar especificamente o Aleph Manga e o Chay, eles fogem um pouquinho dessa regra, eles realmente fazem um diferencial em seus clubes e se vierem para o Botafogo, que venham para poder realmente somar, para que venham para poder vestir a camisa e falar, olha, eu estou num time que tem tradição e aqui eu quero fazer minha história, né? Então vão Com ter certeza. visibilidade, vão ter como apresentar esse futebol, independente se veio do futsal, independente de da onde que eles estão partindo, se veio de um time que a gente não gosta muito, mas no momento que vestir a camisa e falar, olha, eu faço parte desse elenco aqui agora, que vista a camisa, parta para cima e faça o melhor que já fez na sua vida. O Fogo estuvo dizendo que não vai trocar uma joia, Matheus Nascimento, por um jogador veterano. O que vocês acham? No caso, essa troca seria temporária, né? Seria apenas até o final do ano para que ele pudesse ganhar experiência jogando uma Série C. Pelo menos é o que foi comentado, que vem sendo ventilado na mídia. Agora, se realmente isso acontecer, eu não vejo de forma positiva. Eu acredito que o Matheus Nascimento ele poderia sim continuar no Botafogo, vai treinando ali, vai ganhando mais massa muscular, vai ganhando mais experiência com as pessoas, com os jogadores que vão chegando ali, para poder, no momento certo, ele começar a despontar. Agora, ir para disputar uma Série C, eu não vejo com bons olhos. Entendi. O Oswaldo botou boa tarde, Diego e Nilson. Boa tarde aí, Oswaldo. Boa tarde, Oswaldo. O Thiago botando aqui que o Aleph Manga estava no Twitter ontem e disse como certa sua ida para o Botafogo, esse lixo. Eu vi alguns prints circulando aí realmente, de forma que ele não falou diretamente, colocou algumas caricaturas lá de caneta, contrato, estrela do Botafogo. E então, assim, pode ser realmente que tenha sido feito um acordo aí verbal, um pré-contrato, para depois que terminar o Campeonato Carioca ser concretizado. Ok. O Fogo tu botou, Nilson, não sei se você viu essa reportagem que o Corinthians não vai usar o Otero. Está fora dos planos do Corinthians. Você acha que seria uma boa disputar uma Série B? Com certeza. Quando eu tô jogando, quando a gente está jogando contra o Otero, eu tenho até receio, porque ele parece que faz as melhores partidas dele contra o Botafogo, né? Apesar da estatura dele não ser tão alta, mas é um jogador com muita velocidade, com muita raça, e é o que o Botafogo precisa hoje, né? De jogadores que venham para poder realmente demonstrar que tem o que contribuir, não para poder somar elenco. Seria uma boa, Otero. Com certeza. Dessas 12 contratações que o Botafogo fez até agora, a única para mim que escapa assim é Douglas Borges, e o Pedro Castro. O Ronan está mostrando o jogo, só esses dois que escapam. Das outras duas ainda não mostraram para mim para que vieram. Eu acrescentaria, além dos dois que você mencionou, o Gilvan também. Sim, também. Apesar de que ele não tem a mesma velocidade que o Marcelo Benevenuto tem, mas ele tem aquela experiência de poder estar se antecipando em algumas situações que o Marcelo às vezes não fazia, né? Então está compensando. E a questão da velocidade vem sendo compensada pelo Canu, né? O Canu ele vem cobrindo essa parte. Então, com o passar do tempo, acredito que sim, que o sistema defensivo ali vai estar melhorando. Então, além do Douglas Borges, eu destacaria a contratação também do Gilvan e ainda acrescentaria o Matheus Friso, que no meu entendimento assim, ele tem muito ainda a agregar, a desenvolver e está somando aí ao Botafogo. Com certeza. Você está certo nesses dois aí. E o pior que desses 12 que eu vi é Felipe Ferreira, depois daquilo que ele fez com a torcida, mandou um dedo para a torcida. E o seu Rafael Carioca, que pode ir embora esses dois. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, né? Entendi. Eu iria pelo, assim, o Felipe Ferreira,
apesar de ter sido alegado, né, não tem imagem, não tem nada que comprove que ele ofendeu a torcida, tirando essa parte aí, dentro de campo, eu vejo que ele tem pelo menos buscado contribuir quando ele pode. Não é aquele jogador que a gente gostaríamos de ver, mas fez dois gols, tem se destacado principalmente em relação pelos gols que ele fez, mas falta ainda um tempero para ele poder estar desenvolvendo um futebol para estar participando de forma titular dentro do Botafogo. O Rafael Carioca, eu acho que a forma como ele chegou acabou queimando mais ele do que o futebol que ele tem ou que ele possa vir a demonstrar dentro do Botafogo, porque ele chegou e o Chamusca, de forma assim, acho que imprudente, ele tirou o xodó da torcida do Botafogo, que é o PV, né? Se o Rafael Carioca tivesse entrado no segundo tempo, pegando 15, 20 minutos, e aí sim começar a mostrar qual é o seu verdadeiro futebol, talvez a gente gradativamente fosse aceitando uma eventual alteração. Mas da forma como foi, acho que o que pecou realmente não foi nem o futebol, foi a forma como ele apareceu, de forma titular, no lugar do nosso lateral que vinha se destacando. Com certeza. Vamos aqui para os comentários. O seu Thiago. O Thiago disse que o Matheus Nascimento, cabelo de boneca, no time dele não jogava nem de gandula. O Thiago, ele por enquanto não tem curtido muito o Matheus Nascimento, né? Inclusive ele até fez uma aposta aí com a gente, que se o Matheus Nascimento jogar bem, der passe, ou fizer gol na partida de hoje, ele vai pintar a barba e o cabelo. Eu já até separei aqui o dinheiro para mandar para ele comprar essa tinta, porque eu quero ver se realmente ele vai ter coragem. Entendi. O Paulo César Santos, boa tarde a todos, saudações botafoguenses, ele é de Manaus, Amazonas, aí uma boa tarde ao Paulo. Opa, Paulo, boa tarde. Aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. Gosto muito de Manaus, tive a oportunidade de morar 2 anos e meio lá. As pessoas são fantásticas, sabem muito bem como receber as pessoas que chegam de fora. É um lugar muito agradável, belíssimos lugares. Gosto muito, apesar de todo o calor que faz, né? Ok. O Fogo botou, na opinião dele, precisamos de um lateral para jogar no lugar do Jonathan. Ele é fraco e lento. Contratar um meio de campo bom. Friso é horrível. Não sabe marcar, não sabe dar o bote. E um atacante e um camisa 10. Falou tudo, né? Só a questão, uma observação em relação ao Jonathan. Vai falar. Independente dele não estar apresentando, de repente, um futebol que nós estávamos acostumados a ver aí, de grandes jogadores, mas ele veio para poder suprir uma carência que nós ficamos aí no ano passado, e como ele não está comprometendo, eu acho que tem sido o melhor cartão de visita dele, é não comprometer, né? Então, acho que ele poderia sim estar jogando melhor, e espero que se o Botafogo tiver condições de trazer um outro jogador para estar disputando com o Jonathan, vai ser muito bom, porque aí a tendência é do futebol dele estar evoluindo cada vez mais. Com certeza. O Fogo botou aqui uma coisa, vamos ver o que você acha disso aí que ele botou. Dê uma lida aí, Nilson. Diego Nilson, você viu que o Pedro Castro falou que o grupo está fechado e confia no Chamusca e o Botafogo está em uma fase boa, que o Chamusca pede para o Botafogo tirar o pé contra os adversários. E o que acham? Dificilmente, Fogotube, o jogador vai chegar, vai dar uma entrevista e vai dizer que o time não está rachado, né? Uma preocupação que eu tenho em relação a essa situação é que, com a chegada dos jogadores que, direto ou indiretamente, já jogaram com o Chamusca em outros times, eles estarem chegando de forma titular, pode rachar o elenco lá dentro, né? Porque internamente você vê. Vamos dar um exemplo aqui, voltando ao que a gente estava comentando há pouco. O PV vinha fazendo um excelente trabalho ali na parte que ele cabia, na lateral. E chega um jogador de fora e já se torna titular, né? E derrubando um bom trabalho que estava sendo feito. É óbvio que internamente isso é comentado. Então, nesse momento, pode ser que haja uma rachadura interna ali. Agora, do Pedro Castro tá indo à mídia falar que o time está engajado, tá todo mundo comprando a ideia do Chamusca, isso aí eles vão falar sim, sempre, né, independente do que estiver acontecendo lá dentro. Ok. Nilson,
Qual é o seu placar? Você já disse o seu placar, hoje 1-0, fica satisfeito dos homens. 1-0, E seu 1-0 esse que placar para o jogue bem. jogo, é isso mesmo. E seu placar para o jogo das meninas contra o Corinthians? 3-0 Botafogo. Muito bem. Eu vou botar 2-0 as meninas e 3-0 os homens. Porque os homens vão pegar uma equipe, assim, Macaé, né, que não está bem, que está 4 meses de salário atrasado. Como tá, a minha preocupação, eu vejo assim, Macaé, 4 meses de salário atrasado. ABC estava 4 meses de salário atrasado. Aí, ligando uma coisa a outra. O ABC não estava muito bem. O ABC numa série D. Macaé tem alguma série? Nilson não está em nenhuma série. Macaé esse ano. Diego, eu não saberia te informar isso agora, mas se tiver, deve ser na Série D. Então, aí, Macaé, um exemplo, série D. Igualou a um ABC. Aí eu Isso. penso, será que o Botafogo? Meu medo não é o Macaé, que é o time respeitando o Macaé fraco esse ano. Mas meu medo é o Botafogo, que com um time pequeno, um time desse nível, assim, ruim, fraco, faz o que faz, né? Os times fracos, eles têm demonstrado uma organização contra o Botafogo. E é isso Isso. aí que tem dificultado bastante as partidas que nós estamos tendo. Né? Nesses jogos que nós tivemos aí do início do Campeonato Carioca para cá, infelizmente a gente não, mesmo com a chegada de novos jogadores, de reforço, a gente não conseguiu atingir ainda um ponto que fosse plausível de dizer, olha, essa parte aqui a gente conseguiu resolver, vamos partir para outra. Esse setor que já foi resolvido, vamos partir para o outro. A gente, infelizmente, não está conseguindo ver isso, nem de forma individual, nem de forma coletiva. E aí o que me preocupa realmente é encontrarmos hoje um clube bem organizado e com esquema tático definido contra o Botafogo e vinha um resultado negativo, né? Mas é como eu falei para você, independente se for 1-0 para o Botafogo ou 10-0, o importante nesse momento é a gente encontrar um time que esteja com um esquema de jogo definido, que esteja que saiba controlar a partida em momentos adversos e principalmente quando estiver com o placar a seu favor, que infelizmente a gente não conseguiu ver isso em nenhuma das duas formas. Mas para o jogo de hoje, realmente o que eu espero é que haja um comprometimento e que tudo aquilo que a gente viu até hoje seja apagado e comece daqui para frente. Concordo com você, Nilson. O importante é jogar bem, quando tiver a oportunidade, fazer os gols e não levar gol. O importante é essas três coisas. Jogar bem, mostrar raça. A terceira, aproveitar as oportunidades. E a quarta, não levar gols. Exatamente. Vencendo de 0-0 e jogando bem, tá bom. 1-0 jogando bem, tá excelente, porque aí a gente já vai com ficar mais certeza. tranquilo. E vai dar uma tranquilidade internamente para os jogadores, para poder trabalhar melhor para a próxima partida. Vai dar uma tranquilidade também para a diretoria, poder fazer um trabalho interno melhor. E principalmente vai dar uma tranquilidade para nós, torcedores, porque a gente precisa também, né? E se a gente não fizer um bom jogo contra o Lanterna, já rebaixado do campeonato, aí, meu amigo, aí você pode ter certeza que eu acho que dificilmente o Chamusca ele começa o Brasileirão, viu? Porque aí pode ser que a situação complique não só para ele, mas também suba o nível e vá para o Freeland. Isso aqui foi uma pergunta já do nosso youtuber. Diego Nilson, você acha que se a gente perder hoje, perder ou empatar, né? Que ele botou só perder, mas eu boto empatar também nessa pergunta. O Chamusca cai? É como eu falei, vai depender muito de como o time se comportar dentro de campo. Né? Mas eu acredito que dificilmente ele cai, porque o foco principal a qual ele veio foi poder trabalhar para a Série B. Então, o que vai determinar a sua permanência ou saída vão ser os 3 primeiros jogos do Brasileirão Série B. Ok. E eu vou botar aqui os gols do Potássio. Os gols do Potássio, 2 gols, foi um cruzamento em cima de Jonathan. Acho que ele é fraco. Pois a gente tem que ter
uma concorrência ali naquela lateral, né? Como eu falei há pouco, a gente ficou um pouquinho assim tranquilo porque o Jonathan não estava comprometendo nas partidas, mas a gente sabe que tem que melhorar bastante. Então, eu acredito que nessas contratações que estão sendo planejadas, estudadas aí, que não seja esquecido a lateral direita, no qual a gente, aliás, não só lateral direita, lateral esquerda, meio de campo, centroavante, acho que se a gente conseguir 5 peças fundamentais aí, a gente consegue voltar para a Série A até de forma tranquila, Com certeza. mas para isso a nossa diretoria vai ter que fazer o que não fez até agora, trazer jogadores que venham para poder chegar e aí sim serem titulares, e não Com só certeza. agregar o elenco que já tem hoje. Hoje nós estamos com 12 jogadores aí que chegaram recentemente, mas para a gente poder dizer assim, olha, pelo menos a metade está fazendo diferença, falta muito, viu? Falta muito ainda para poder a Ok. gente ver isso. O Fogo tu botou aqui que o ABC perdeu de 4-2. E só o Botafogo não conseguiu vencer ninguém. Como eu falei, o ABC fez um jogo muito bem fechado contra o Botafogo, saiu nas bolas boas, conseguiu fazer um gol em uma falha nossa, deficiência, que precisa ser aperfeiçoada, entregou, quer dizer, não entregou, mas o Botafogo conseguiu um gol no último minuto, né, e por pouco a gente não consegue, na sorte, reverter e para a fase seguinte, mas não seria justo pelo que foi o futebol apresentado naquela partida, né? O ABC jogou muito melhor que o Botafogo, soube cortar os avanços na hora certa, soube contra-atacar no momento oportuno, ou seja, fez um jogo em cima estudou o Botafogo nas suas falhas, nos seus setores que precisam de aprimoração, e foi o que levantou, o que acabou dando essa possibilidade de fazer uma partida melhor que o do Botafogo. E não aconteceu nos jogos seguintes, né? Perdeu de 4-2 e aí o técnico já foi até dispensado. Isso. O Thiago botou aqui que o Botafogo, o próximo jogo, vai jogar contra o time da cartilha. Já perdeu para o time de série D, né, que é o ABC, empatou com o time de série D e com o time sem série de... Só falta jogar com o Ibis e perder kkkk. Eu acho que esse ponto não vai chegar, né? A gente, como torcedor, às vezes a gente fica um pouco chateado com o resultado do Botafogo e o que a gente não pode fazer é piadinhas como os nossos adversários fazem, né? A gente já aguenta tanta piadinha por parte dos nossos adversários e às vezes a gente tem que tem que parar realmente e analisar. Calma aí, até que a gente pode brincar, mas a partir daqui a gente tem que fazer coisa séria, porque senão vamos ser piadas de nós mesmos. O Oswaldo está fazendo uma pergunta aqui para nós dois, se a gente tem confiança no goleiro ou não. O que a gente acha do goleiro Douglas Borges? O Douglas Borges, ele é um goleiro, para mim, média 7. Então tem aí campo a ser evoluído ainda, para poder se tornar um goleiro de ponta e chegar a nível do que foi o Jefferson, o Gatito também, mas em comparação aos goleiros que nós tínhamos aí antes da sua chegada, ele tá numa média que dá para passar de ano, né? Nota 7. Ok. O Thiago botou aqui e o Oswaldo disse que não confia no Douglas Borges. O Thiago botou aqui que kkk, Nilson, guarda sua grana. Tá mais fácil Jesus descer na terra que o Martelo Nascimento fazer algo que preste no Botafogo. Vamos ver, né? Vamos ver. O bom do futebol é isso, porque a gente consegue interagir aí com pessoas que têm opiniões distintas, né? Mas eu estou confiante que a live que a gente vai fazer na próxima semana já vai estar com cabelo branco, cabelo e barba. Com certeza. Fogotube, o meu medo é que toda vez que temos tempos para treinar, o Botafogo volta pior do que antes. Parece que o Botafogo não treina e não finaliza chute. Exatamente. A gente até já tocou nesse ponto, Fogotube. De fato, o nosso receio é esse. O Botafogo, infelizmente, com esse tempo que está tendo,
A gente não consegue uma evolução. E o que se deve a isso? Na minha opinião, se deve principalmente na comissão técnica. A comissão técnica, se não tiver com preparo, com foco total em cima dos jogadores, de forma a mantê-los preparação física em dias, com o psicológico em dias, com as condições internas e externas de forma preparadas, que não, o que tiver lá fora não atinge o que está dentro de campo, a gente não vai ver evolução, né? Infelizmente a gente não está vendo isso. Passaram-se 10 dias de uma partida para outra, não vimos evolução. Aí mais 10 dias, a partida seguinte, nada de evolução. Mais 10, dá os 30 dias que nós vamos ter agora. Ou seja, se não tivermos como evoluir desde quando começou o Campeonato Brasileiro até agora, você acha que vai evoluir nos próximos 30 dias? Só se fizer um trabalho muito diferente do que vem sendo feito. Não é só questão de condicionamento físico, mas existe todo um preparo interno aí que a comissão técnica tem que estar mais focada, mais dedicada exclusivamente a isso. E na última entrevista que o Freeland fez, ele falou que está satisfeito com a entrega que está sendo dada pelo nosso treinador e comissão técnica. Mas aí a gente nós torcedores só vamos ficar satisfeitos no momento que o resultado vier também dentro de campo. Mais uma vez eu repito, tem que ter um equilíbrio do que está sendo feito fora de campo com dentro de campo. O Thiago botou aqui que o Jonathan é um dos poucos que está jogando bem pouco, por incrível que pareça. É o que eu falei há pouco, né? Foi uma grata surpresa porque eu não o conhecia, mas as informações que eu vinha recebendo dele não eram as melhores possíveis. E ele supriu uma carência da forma que ele não está comprometendo. Não comprometeu, está melhor do que quem estava jogando. Ok. O Botafogo tá na área, Canal Botafogo na área. Boa tarde do Canal Botafogo na área. E o Fogo Tobe, o último comentário aqui, Diego Nilson. O que você acha do Chamusca começar o Lecários no lugar de Babi? Seria uma boa... Tá aqui, aí. Melhor, a gente dá uma lidinha aí. Diego Nilson, o que vocês acham do Chamusca começar o Lecários no lugar do Babi? Seria uma boa das outras partidas. O Lecários, quando entrou, jogou bem e só o Chamusca não vê o potencial do Lecários. Com certeza. Então, Fogo Tube, não só o Chamusca, né? Acho que nenhum dos últimos treinadores que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele enxergaram, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver aí nas redes sociais, nas mídias e grupos de WhatsApp, mas ontem, por exemplo, estava rolando aí um vídeo com os melhores lances do Lecários. E entre eles, conseguiram uma filmagem em cima de um prédio, um apartamento, dele driblando 6, 7 jogadores e fazendo um golaço, né? Então, assim, se uma das desculpas eram que ele não treinava bem, eu acho que aí caiu por terra, né? Com essa situação. E sim, acho que a torcida toda gostaria de vê-lo atuando mais em campo para poder ter a certeza se ele é um jogador que poderia estar somando ao clube ou não, né? Mas não sabemos se existe alguma cláusula contratual que a partir de determinados jogos o salário dele possa dobrar, triplicar ou chegar no ponto como foi o do Pedro Raul no ano passado, né? Então existem algumas tratativas internas que a gente não tem acesso, então a gente fica naquela questão de achismo, suposições. Com certeza. O Thiago botando aqui que esse goleiro, Douglas Borges, foi o melhor goleiro do Carioca 2020, né? Pelo Volta Redonda. Tão elogiado nos 3 primeiros jogos. Hoje já tem uma média de gol sofrido por jogo. Mais uma contratação lixo. Eu não sei se seria contratação lixo, né? Mas assim, como eu falei há pouco, ele é um jogador que está acima da média dos goleiros que nós estávamos tendo aí até então. Poderia estar num nível melhor naquele ao qual a gente estava acostumado a ver com o Jefferson, com o Gatito, e até mesmo o Diego Cavalieri quando estava no auge, mas ainda não chegou a esse estágio. E a gente tem que colocar na conta que ele ficou
parado de 2020 para cá, em virtude de pandemia, de mudança de clube e tudo mais, estava indo jogar no outro clube quando recebeu o convite do Botafogo de fazer parte, está treinando há pouco tempo, né? E o goleiro, diferentemente do atleta de campo, ele tem treinamentos diferenciados, leva-se mais tempo para poder se recuperar e quando se machuca, leva-se mais tempo para poder entrar em forma quando fica muito tempo fora. E, então, assim, eu até tive com uma grata surpresa as primeiras participações dele, porque ele começou a fazer defesas que a gente não via mais no Botafogo ter então. Então, qualquer bola de fora da área era saco, era gol. E com a presença dele já teve uma melhora, assim, consideravelmente. Mas está longe de ser um goleiro nota 10 ainda. Precisa evoluir, tem campo para isso, e principalmente tem um treinador que faz com que os seus jogadores, seus goleiros, possam estar saindo do estágio mediano para excelente, né? Então vamos aguardar. Eu quero botando aqui que já está saindo, porque vai começar o jogo. Nilson, muito obrigado por ter participado dessa live. Muito obrigado. Peço aí o pessoal para se inscrever no seu canal, rumo a 100 inscritos. O link está aqui embaixo da descrição. Fala aí, faça aí seu jabá. Pedindo para se inscrever no seu canal. Primeiro, agradecer mais uma vez, Diego, pelo convite, né? A primeira vez que a gente está sendo convidado para participar do canal assim, e aí eu fico satisfeito aí por ter sido você, uma pessoa que eu tenho acompanhado já há bastante tempo e gosto da forma como você trabalha aí as suas lives. Os participantes que têm vindo são pessoas que entendem muito de futebol, realmente, aí do Botafogo. Então, assim, me sinto privilegiado. E o nosso canal lá está começando também agora, né, o Terapia Alvinegra. Ele surgiu para poder estar dando voz aí à torcida, para quem quiser compartilhar os seus sentimentos, quem quiser reclamar, quem quiser abrir o berro lá com a gente está dando essa oportunidade também. Quem quiser conhecer, passa lá, dá uma prestigiada e se inscreva, né? Aproveita e conheça mais o trabalho das outras mídias aí. A gente tem muitos canais que estão fazendo bons trabalhos, né? Como já citei o seu, o Fogo Com certeza. o Thiago Crítico, enfim, o Paulo Renato, o Joãozinho. Isso. Tem muita gente fera e conhece muito de Botafogo. Então a gente não fica preso hoje a 30 segundos de Botafogo na TV aberta. Hoje, quem quiser notícias de Botafogo, você tem praticamente 24 horas essas informações aí atualizadas e com credibilidade, diga-se de passagem. Com certeza. Então é isso. Obrigado uma vez, Diego. Obrigado a você. E vamos nos últimos comentários, rapidinho. O Botafogo na área botou: os gols que ele tomou foram bolas que não teve culpa. Rickson, Luiz Otávio, Matheus e Marcelo Benvenuto entregou muitos gols. Ele defendendo aqui o Douglas Borges. O Robson Lessa botou aqui: não se faz omelete sem ovos. As últimas gestões que vi, fato, determinaram esse caos, deixa eu ver aqui, técnico dos últimos anos. Já o Robson Lessa dando parabéns para a live, obrigado, Robson. E o Oswaldo dando parabéns para a live, obrigado, Oswaldo. E vamos vencer por 3-0 hoje, tá confiante o Oswaldo. O Fogotu botando: Diego Nilson, sou da Ilha do Governador. O goleiro da Portuguesa foi oferecido. E o que rola por aqui é que o Botafogo quer trocar o Cavalieri. O que você acha? Vale a pena? Se for por questões de finanças, sim, né? O Botafogo hoje tem uma folha salarial alta, principalmente por causa dos seus goleiros. E o Diego Cavalieri é o segundo salário mais alto hoje do Botafogo, se eu não estou enganado. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Pode fazer. O canal Botafogo na área, mandar um abraço aí pro Marcos, né, o Marcos Paulo, também tenho acompanhado o trabalho dele aí. Em breve a gente vai estar fazendo aí uma live junto, vou convidar para dar uma passadinha lá, tá bom? Um abraço para o Marcos. Ok, mas também obrigado a você, Nilson, obrigado quem participou aqui, muita gente, a live chegou a bater 10 pessoas, muito obrigado, um forte abraço, Fogão 3-0 e vamos vencer hoje. Até a próxima live. Até a próxima. Um abraço, Diego. Abraço.